a diferença nessa geração. Você pode dizer para alguém que está do seu lado, diga: Deus escolheu você para fazer a diferença nessa geração. Diga: não é outro, é você. Por que eu disse isso? Todos nós conhecemos que nessa terra existe pelo menos 8 bilhões de habitantes. Existe pelo menos 8 bilhões de habitantes na face dessa terra. Porém, ninguém é igual a ninguém. Todos nós temos uma identidade. Nesse teu dedo aqui polegar, existe algo que só você tem e mais ninguém. É exatamente por isso que quando alguém quer descobrir, ela pega a impressão digital e ela logo vai localizar a pessoa. Eu disse aqui que existe quase 8 bilhões de habitantes nessa terra, porém ninguém é igual a ninguém. Diga para alguém que está do seu lado: você. Diga com autoridade: você é único. Eu já vou terminar a mensagem. Quando você pensar, o pastor vai pregar, na verdade eu já vou estar terminando. Você é o único entre bilhões de pessoas. É exatamente por isso que você é insubstituível. Muitas das vezes você se pega pensando: será que Deus ainda tem algo comigo? Tem. Ele escolheu você. E quando Ele escolheu, eu digo para você com toda certeza, Ele sabia o que Ele estava fazendo. Quando Ele te escolheu, Ele não errou o alvo, Ele foi no alvo. Então nunca deixe nenhuma palavra contrária dizendo na sua mente que não tem como mais para você, que não tem como mais prosseguir, que não tem como mais dar continuidade, porque quando Deus te escolheu, Ele já sabia de tudo isso que você iria passar. Ele já estava te vendo fraco, já estava te vendo fraca, já estava vendo você ficando desanimada, você ficando desanimado, porém Ele já estava vendo o resultado final. E qual é o resultado, pastor? É você passando pelas fraquezas, passando pelos momentos difíceis, passando por meio da turbulência e no final saindo de pé com a bandeira erguida e continuando fazendo a obra do teu Deus. O chefe está olhando para você, está até dizendo: não dá mais para você. Quanto tempo você tem tentado e nunca tem conseguido? Quanto tempo você tem lutado e até hoje não tem prevalecido? Mas a palavra continua sendo a mesma. E eu vim debaixo de ousadia nessa noite para te dizer que o diabo não é alguém que dá a última palavra na tua vida e nem na tua família. Aquele que dá a última palavra continua sendo o meu e o teu Deus. E Ele te trouxe aqui para te dizer: a obra continua de pé, o projeto continua de pé, porque quando eu te escolhi, eu não erguei o alvo. Diga: Deus me escolheu. Eu quero dar início a essa mensagem. É uma mensagem muito rápida, fazendo a diferença nessa geração. Fazendo a diferença nessa geração. É bem verdade que estamos vivendo em uma das gerações mais difíceis de se viver para servir a Deus. Exatamente porque essa geração, apóstolo Alex e diácono Jorge, eu creio, presbítero Jadimar e obreiro Ricardo, que é a última geração, pois o adversário está pegando pesado, investindo tudo que pode, diaconisa Luana, porque ele sabe que é os últimos dias da igreja na face dessa. Então veja bem, Marcelo, se ele sabe que é os últimos tempos da igreja nessa terra, diaconisa Marina, ele está fazendo tudo que pode na finalidade de tentar nos esfriar, para então, através disso, nos parar, nos contaminar, para que não consigamos pregar a palavra e não fazer a diferença em meio à multidão.
Então perceba aqui por que é que você é muito mais perseguida e muito mais perseguido na face dessa terra. Aqui está a resposta. É exatamente porque você é alguém que nunca se conformou e jamais irá se conformar com essa geração que está nesse século 21, uma geração materialista, capitalista, que só pensa em dinheiro, que só pensa em ganhar, que só pensa em si próprio, que só pensa em fazer a obra esperando algo em troca. Mas quando Deus olha para mim e olha para você, Ele vê alguém que por amor faz a obra e não mede nenhum esforço. Eu percebo que o obreiro Marcelo veio aqui, meteu a mão no poço junto com os irmãos e fez a obra sem querer nada em troca. Eu observo o apóstolo Alex, quando mete a mão na obra, ele não mede esforços, ele mete a mão e faz com toda a sua vontade. Eu vejo a Cristina e a Luana, quando vem de longe, chega aqui mesmo debaixo de guerra, como a nossa missionária Paula e o obreiro Diego, que quando vem aqui, começa a louvar meu pastor Tomás e não tem barreira certa, não tem dificuldade certa. O obreiro Tiago, quando sai lá do complexo, quando eles pegam esse microfone, esquecem tudo que estão passando e se entrega. Como a nossa diaconisa Marina, quando vem louvar os louvores da água, ela não quer saber. Pode ter duas pessoas, ela se entrega. O pastor Danilo, quando começa a pregar, não importa se tem uma ou duas pessoas. Por quê? Porque ele faz a obra focando no céu e pensando no próprio Deus. Então, Ricardo, é exatamente por isso que Deus nos escolheu, diácono Jorge, porque Ele tem visto qual é a intenção do nosso. Então, se Ele observa a intenção do nosso coração, Ele percebe que somos sinceros diante da sua obra, como a levita Cassiane, que canta sem querer saber se vai ganhar ou não. O nosso levita Sandro vem aqui e dá o seu melhor sem querer saber de nada. É isso que Deus está procurando, pessoas que fazem a diferença, porque já existe muitos que se corromperam, se contaminaram, se deixaram levar pelas coisas que o adversário ofereceu, mas existe ainda um grupo que não se conforma e não se deixa ser levado. Que grupo é esse? É o grupo daqueles que tem a tática da caça. Que tática é essa, pastor? A caça é um animal que vive no meio da lama. Você vai observar que ela anda pelos rios, mas sempre se encontra limpa, sem uma mancha sequer. É nós que servimos a Deus nessa geração, aonde o pecado está dominando a humanidade. Muitos têm se sujado, muitos têm se afundado na lama, pastor Tomás, mas nós prevalecemos, mesmo em meio desse lamaçal, com as vestes limpas, brancas e puras, apóstolo Alex, porque nós não se conformamos com o pecado. Todas as vezes que o pecado vem na minha, na sua porta, nós olhamos para ele, e muitas das vezes até pensamos, meu Deus, o negócio está estreito, mas de repente vem uma força, e a gente olha para o pecado e diz, eu não quero você, eu prefiro continuar limpo, eu prefiro continuar me mantendo íntegro, íntegra e reta, porque eu não faço parte desses que se contaminaram. Mais uma vez, diga com autoridade para alguém que está do teu lado, aponta o dedo na face de alguém e diga, você é diferente. Quando eu falo de diferença, eu falo exatamente daqueles que são destacados entre a multidão. O diferente é aquele que alguém vai olhar para ele e vai dizer, ele quer se aparecer, ele quer ser melhor do que os outros. Não é, é exatamente porque ele é diferente. E Daniel, ele vai passar por uma situação a qual ele vai fazer a diferença. Segundo o que acabamos de ler, em uma certa feita o rei Nabucodonosor entrou na Babilônia e a sitiou. Esse homem agora vai olhar para o seu servo Aspenaz e vai começar a dizer, Aspenaz, eu quero que você vá até Jerusalém e traga alguns jovens da linhagem real e também da linhagem nobre, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, versado em sabedoria, douto em ciência e versado no conhecimento, para que então eles possam treinar aqui comigo, para então estar assistindo no palácio real. Eu quero que vocês ensinem para ele a cultura dos caldeus. Você vai ensinar a linguagem dos caldeus, ou seja, esses jovens foram levados para a Babilônia a fim
de aprender a astronomia, astrologia, ciência da adivinhação e feitiçaria, mas quando eles são levados, o rei vai determinar a comida que eles deveriam se alimentar e a bebida que eles deveriam beber. O rei vai dizer que eles têm que se alimentar daquilo que ele está determinando. Quando tudo isso acontece, os jovens então começam a se alimentar, todos começam a beber, mas existem 4 jovens entre eles, e um agora vai se levantar, diaconisa Luana, e com muita autoridade missionária Paula, ele vai dizer: pastor Tomás, nós não iremos seguir o que esses jovens estão seguindo, nós vamos fazer a diferença aqui na Babilônia, nós não iremos se contaminar. Diácono Jorge, Daniel se levantou, se posicionou e disse: nós não iremos se contaminar, assim como éramos santos lá em Jerusalém, vamos permanecer santo aqui também. É agora que eles vão fazer a diferença entre a multidão. Daniel, quando faz essa diferença, a Bíblia fala que ele é destacado entre todos, porque quem faz a diferença sempre será destacado, mesmo sem ele querer ser destacado. Quando nós vemos o pastor Danilo pregando, não é que ele quer se destacar, é porque Deus achou uma graça e derramou sobre a vida dele, e a unção é diferenciada. Quando olhamos para o apóstolo trazendo seus ensinos com profundidade tremenda, alguém deve pensar: como pode um homem tão inteligente quer se aparecer? Não, é que Deus o escolheu e deu uma capacidade para que ele possa fazer a diferença. Alguém deve dizer: a Paula quer se amostrar. Não, a Paula e o Ricardo querem se amostrar. Deus escolheu para lidar com os casais e aconselhar. É por isso que eles fazem a diferença. Não é por acaso que a voz do Diego, da Cristina, da Cassiane é diferenciada. Não é por acaso que quando a Marina pega para louvar os louvores da harpa, a diaconisa Luana pega para fazer essa. Eu nunca vi alguém arrumar na igreja como a diaconisa Luana. Por quê? Porque Deus escolheu ela para fazer a diferença. Quando eu olho para o pastor Tomás, simples, mas quando pega o microfone, o diabo estremece, pega a bagagem e começa a dizer: vamos bater em retirada, porque aquele pastor começou a falar, e quando ele fala, o negócio fica estreito. Quando o diabo dirige o culto, dirige debaixo da graça, debaixo de unção. Quando eu olho para toda essa igreja, presbítero Jadimar, eu vejo a diferença. Não é que o Luciano quer se amostrar, é que quando Deus toma ele no mistério, ele sai correndo no meio da igreja mesmo. Ele dá lugar e não liga para nada. Por quê? Porque Deus escolheu ele para fazer a diferença. Quando Deus te chamou, ele te escolheu para fazer a diferença. Não é que o Senhor queria se amostrar curando aquele poço, é que Deus disse: é você que eu vou usar. Não é que o Senhor quer se amostrar quando louva, é porque Deus te escolheu para fazer a diferença. Ricardo, se prepara, porque você ainda vai fazer muita diferença na face dessa terra, porque Deus te escolheu para isso. Missionária Vanessa, se prepara, porque Deus vai te usar com autoridade. Jamile já vai preparando o hino de louvor, porque Deus vai te usar. Vai usar a Liliane, vai usar a Carolina, vai usar a nossa irmã Esther. Se prepara, Tainara, porque Deus vai começar a apertar o adversário, porque Deus vai te levantar e te usar com autoridade. Vai se preparando, apóstolo,
ele precisava para estar contigo hoje, para te dizer que por essa razão você é mais perseguido e você é mais perseguida, tudo porque você é diferente. Bata no teu peito e diga: eu sou diferente. Eu sou diferente. Bata no teu peito com a verdade: eu sou diferente. Aqui a gente finaliza a mensagem. Você vai ver que os diferentes de Agonisa Luana, eles sempre eram mais perseguidos. Perceba que Mardoqueu, por fazer a diferença e não se curvar diante de Amã, ele vai ser perseguido, de modo que vão preparar uma forca para ele, tudo porque ele fazia. Tudo porque ele fazia. Então, quando alguém faz a diferença, logo o adversário ele vai se levantar. Você vai ver que a história de Daniel, ele foi perseguido porque ele fazia diferença, de modo em que prepararam uma cilada para ele. Que cilada é essa? Prepararam uma cova cheia de leões dentro para lançar esse jovem ou esse homem dentro dessa cova cheio de leões. Tudo porque ele fazia diferença. Os homens se reuniram e começaram a falar um com o outro: precisamos acabar com esse Daniel, ele está nos incomodando, porque quem faz a diferença sempre vai incomodar o inferno. Sempre o diabo vai se levantar, alguém vai olhar para você e vai dizer: eu não vou com a cara dele, eu não vou com a cara dela. Não é que a pessoa não gosta de você, é porque aquilo que está na pessoa se incomoda com a tua presença, porque você nasceu para fazer a diferença nessa pedra. Eu já preciso liberar outra profecia. Aconteça o que acontecer, venha o que vier, não está todo mundo levantou, venha a tua vida. A resposta de Deus hoje é essa: vai cair do teu lado, desceu a tua direita, mas não, você não seremos atingidos. Levanta a mão no céu, adore. Quem faz a diferença é perseguido, porém não vencido. O apóstolo Alex sempre louvava: é assim, tudo bem, eu vou continuar a caminhada. E o apóstolo Paulo vai dizer: estou cansado, mas não vencido. Estou cansado, mas não estou derrotado. E a estrofe do louvor vai dizer: vou vencer todo o exército do mal, e no final dessa guerra eu vou levantar a bandeira e vou glorificar o nome do Senhor. Essa noite você precisa ouvir essa palavra, porque tem gente aqui embaixo de guerra e depressão. Tudo porque faz a diferença. Quem faz a diferença, o inferno se reúne e começa a dizer: vamos para ela, vamos para ele. A gente não para ele, mas o Papa não deixa a nossa palavra. Continua sendo a mesma. O inferno todo pode se levantar, mas você, a tua casa, não será atingida. Já deu para entender que quem faz a diferença rola a reunião no inferno, e eles fazem uma reunião tão forte, de modo em que quem olha vai dizer: reunião? Só para aquela mulher ali? Tá de brincadeira. Reunião, essa reunião toda, só para aquele nome ali? Só que os demônios já conseguem ver lá na frente quem você será. Eles já conseguem perceber o que vai dar esse jovem, esse homem e essa mulher. Lá na frente, todos os projetos deles serão quebrados, e através de você, muitas almas se renderão aos pés do Senhor, porque Deus te escolheu para fazer a diferença.
faz a diferença é o que Deus revela para ele. Ele canta e não quer saber de nada. Ela canta e não quer saber de nada. Ele faz o que Deus manda e ponto final, porque ele é de... Bata no teu peito mais uma vez. Você precisa receber essa informação. Diga: eu nasci para fazer a diferença. Diferente incomoda tanto que José fazia diferença. Os irmãos se reuniram, armaram uma cilada e lançaram ele dentro de uma cisterna. Tudo porque diaconisa Luana, ele fazia. Você vai perceber que quem faz a diferença sempre é perseguido. Noé, na sua época, ele fez a diferença. Quando alguém faz a diferença, Marcelo, envolvendo presbítero de Admar. Quando alguém faz a diferença, Diácono Jorge, Deus ama tanto que Deus agora desce do céu para andar com essa pessoa que faz. Aonde está isso? A Bíblia fala que Enoque ele fazia diferença na sua geração. Uma geração onde todos pecavam, onde o pecado se apresentava, as pessoas metiam a mão no pecado sem pensar e sem querer saber de nada. Mas quando o pecado chegava diante de Enoque, Enoque se desviava. O pecado vinha de outro lado, ele se desviava. Por onde o pecado estava, ele saía. Alguém olhava para Enoque e dizia: Enoque, você é um quadrado, todos estão pecando. Enoque continuava dizendo: todos podem pecar, mas eu sou diferente. Eu não nasci para ser igual a ninguém, eu nasci para fazer a diferença. Quando Enoque estava fugindo do pecado, Deus olhou para o céu da terra e Deus disse: eu não posso continuar sentado aqui no meu trono. Agora escute isso: quando eu subir, a gente sobe junto, explode tudo para a glória de Deus e derrota o adversário. Enquanto Enoque estava saindo, fugindo do pecado, fugindo da aparência do mal, Deus está no céu, sendo adorado pelos anjos, os serafins glorificando, o apóstolo Alex, diácono Luciano, e ali diaconisa Luana, missionária Paula, missionária Valência, os anjos adorando, e Deus ali sentado, pastor Tomás, e os anjos glorificando. Era uma glória tremenda no céu. Mas quando Deus olhou para Enoque lá na terra, Deus se levantou do trono e disse: a adoração está perfeita aqui no céu, vocês estão aqui me adorando, e é uma adoração muito forte, mas eu preciso me levantar do trono, porque existe um homem ali e eu quero andar com ele. Quem é? Enoque. Eu vou estar com esse homem. Deus pegou no braço de Enoque, levando aqui. Deus pegou no braço de Enoque e disse: Enoque, a partir de hoje nós vamos andar juntos aqui na terra, fazendo a diferença. Porque tu está andando com o maior protetor do universo. Glória a Jesus. Aleluia. Deus nessa noite te trouxe aqui. E aqui eu finalizo. Cada homem e mulheres fizeram a diferença em suas gerações. E agora Deus nos escolheu para fazer a diferença nessa. Glória a Jesus. Aleluia. Todos os exércitos. Eia, queima. Podemos ser mais um em meio à multidão. Porque o adversário olha para alguns e ele diz: essa aqui é fácil. Esse aqui não pode ver dinheiro, se corrompe muito fácil.
começa aqui, qualquer lutinha para. Aleluia, Jesus. Então é fácil de contaminar. Mas quando ele olha para você, ele encontra dificuldades para entrar, porque você faz a diferença. Foi exatamente por isso que ele tentou, através da contaminação, corromper Daniel. Porque quando o adversário olhava para Daniel, ele olhava em cima, examinava de cima até embaixo e não encontrava brecha alguma para entrar na vida de Daniel. Então ele pensou, já que não tem como atacar, já que não tem como entrar combatendo, nós vamos contaminar, porque alguém contaminado é fácil de entrar. Vamos usar o rei com seus manjares, que são todos oferecidos para mim, para contaminar esse jovem por nome Daniel. Mas o que ele não esperava é que Daniel já tinha colocado em seu coração que não iria se contaminar. Glória a Jesus. Santo Deus. Aleluia, Senhor dos Exércitos. Nessa noite eu só quero te dizer que tudo começa através de uma contaminação. O adversário nunca vai chegar te atacando, porque ele sabe que corre um grande perigo. Mas através de uma contaminação, ele consegue derrubar. O que é contaminação? É aquilo que começa pique ou começa aos. Você vai ver que quando alguém fere os seus pés com um prego enferrujado e dá uma doença por nome gangrena, essa doença contaminou. E foi só através de um buraco que o prego entrou e fez o que? Apenas um furinho. E através desse furinho, sabe o que acontece? A perna toda começa a se contaminar. E eu conheci um homem, talvez alguns conheceram, o pastor Danilo lembra dele, ele se chamava Baiano. Ele entrava no rio para pegar areia, mas um dia ele cortou o pé com um cabo de vidro e fez apenas um furinho. E através desse furinho a sua perna foi contaminada, de modo em que ele arrancou primeiro a canela, logo arrancou as coxas e ficou só com um cotoco. Sendo que a contaminação passou para o outro lado e ele teve que perder as duas. Tudo começou através de uma contaminação. É por isso que o adversário está tentando te contaminar. Mas Deus está te advertindo aqui hoje. Se você já sabe que está entrando no laço, é hora de se afastar. Se você está percebendo o laço, é hora de você se afastar e não deixar ser contaminado, porque através dessa contaminação toda a sua vida pode correr risco e toda a vida da tua família também. O adversário sabia que se contaminasse Daniel, talvez Sadraque, Mesaque e Abednego, que na verdade os nomes eram Ananias, Misael e Azarias, poderiam ser contaminados também. E toda a Babilônia iria fazer o que ele entendesse, mas por eles não se contaminar, fizeram a diferença na Babilônia, e toda a Babilônia tiveram que reconhecer o Deus deles. Olha o que aconteceu, a gente finaliza. Quem olhava para ele dizia: quadrado, daqui a pouco está se rendendo, daqui a pouco está se contaminando também, é só fogo de palha. Vamos ver se não vai se contaminar. Pode matar tanta. E o dia, para ver se eles não irão se contaminar. Chegou o dia que o rei Nabucodonosor fez uma estátua. E ele decretou que aqueles que não adorassem seria lançado dentro de uma fornalha de fogo. Alguém deve ter dito: vamos ver se eles não vão se contaminar agora. Eles até estão desprezando o manjar, mas vamos ver se eles não vão se curvar. Só que quando o rei fez a estátua e falou para todos adorarem, todos se curvaram. É aí que entra. Quem faz a diferença não se curva, ele se mantém de pé. Agora imagine uma multidão toda ajoelhada e 3 de pé. Todos irão perceber e todos virão, porque eles estão fazendo o quê? 3
três fizeram a diferença. Não adoraram Diaconisa Marina, não se curvaram Cassiane, eles não se curvaram. Aí, Diácono Jorge, eles são lançados dentro da fornalha. Mas ainda que fossem lançados, eles jamais iriam se contaminar. Se não se contaminaram com comida, quanto mais com adoração a outros deuses. Por quê? Porque eles nasceram para fazer a diferença. Eles sabiam de onde vieram, aonde estavam e para onde um dia eles iriam ir. Por isso eles disseram: nós não vamos se curvar diante desse Deus. Aí o rei vai chamar todos eles e vai reunir dizendo: olha, vocês terão a última oportunidade. Quando vocês ouvirem o som dos instrumentos, vocês irão se curvar. Eles pararam o rei na hora e disseram: nem precisa fazer aqui nada não, nós já estamos decretados que nós não iremos se curvar. Então pega os três agora, amarra e lança na fornalha. Um homem se levantou, amarrou os três e foi levando na fornalha. Mas o rei manda esse homem parar e diz: para agora, porque não vai lançar não, nós vamos aquecer a fornalha 7 vezes. Por que não 2 vezes mais, não 3 vezes mais, não 4 ou 5 ou 6 vezes mais? Eles aqueceram 7 vezes mais. E agora eles vão lançar aquele jovem dentro da fornalha. Antes do homem lançar, ele já foi todo queimado. Mas aqueles 3 que foram lançados não foram queimados. Uma coisa que ele rei esqueceu, que ele poderia aquecer 3, 4, 5 e até 6, mas ele aqueceu 7. E quando se fala de 7, fala do número de Deus, o número da perfeição. Aí Deus se levantou do trono e disse: vocês estão me chamando para essa briga, porque eu faço parte do número 7. Se lançar eles, vão ter que lançar também. Vão ter que me lançar também. Aí antes deles serem lançados, Jesus já estava lá dentro esperando eles. Porque eu costumo dizer que Jesus não é o quarto homem da fornalha, ele é o primeiro homem da fornalha. Porque antes de esses homens serem lançados, Jesus já estava lá esperando. Pastor, não estou entendendo. Antes de você ser lançado nessa luta, antes de você ser lançado nessa prova, já tinha um todo-poderoso dizendo: pode ir, porque eu estou te passando e estou passando contigo. Venha o que vier, aconteça o que acontecer. Estamos juntos nessa batalha, estamos juntos nessa peleja. O homem pode te abandonar, a mulher pode te abandonar, mas você, servo Deus, que pela onde você passar, ele está Antes de você entrar nessa fornalha, ele já estava te esperando e dizendo: pode vir, porque nós vamos passar juntinho para teu lado. E depois dessa fornalha, o meu nome vai ser Quando eles foram lançados na fornalha, alguém sorriu e deu gargalhada dizendo: cadê o Deus deles agora? Foram torrados. Se o homem que lançou foi torrado antes da hora, imagine eles. Alá segue da cara da enxuga. As equipes estão lá dentro. A multidão está dando gargalhada, sorrindo e dizendo: caiu. Eles caíram. A Paula perdeu a guerra. Apóstolo Alex, pastor Tomás, cadê o Jorge? Cadê o
é esse. Eu vou ver que hoje lançamos 3, eu estou vendo 4. Será que eu estou ficando dentro do voto? Será que eu estou vendo coisa? Alguém vai dizer, é 4 mesmo. Porque o quarto que anda é diferente. O quarto é semelhante aos filhos dos cães. Eu não sei se você pegou a revelação, mas Deus vai fazer você aparecer naquele teu som que você sumiu, que você carrega, que acabou pra você desse mundo. Deus está dizendo. Se prepare porque Ele vai começar a te usar na revelação de novo. Se prepare porque Ele vai te despertar na madrugada e vai começar a te dar visão. Se prepare para dar lugar porque você vai rodar. Se prepare para profetizar porque Ele vai te usar. Porque agora eu costumo dizer e volto a repetir. Esse ministério, o nome dele é fogo. Tem coisa diferença, Deus permite até passar pelo fogo, mas não permite Deus julgar cabelo ser queimado. Ele não dá para quem faz a diferença. Deus permite não se levantar, mas só não se levantar, mas toda vida, mas o barco dele não afunda. Eu vejo um diferente junto com ele, que não faz parte dessa terra. Nessa noite Deus está dizendo para alguém aqui, parece até que vai morrer, mas vem da última palavra. Parece que não tem saída, mas vem da última palavra. É por isso que o diabo quer te pegar, porque se ele te pegar, ele pega a pessoa que está orando, mas nessa noite ele não vai pegar você, vai pegar seu filho, vai pegar a carta, quando você entrou nesse culto, e ele disse: eu vou descer um renovo hoje. Eu vou mudar todo o cenário hoje. O diabo está tentando me intimidar. Eu estou pressão em cima de pressão, mas pode vir a pressão que vier. Quem faz a diferença não se rende. Quem faz a diferença não abaixa a guarda. Quem faz a diferença não entrega os pontos. Mas continua de pé. Ele apanha, mas continua mantendo a posição. O Deus leva para o alto.
isso que Deus te trouxe aqui hoje. Hoje tem amor na casa. Hoje tem amor na casa. Hoje tem amor. Você vai dar muito trabalho para tudo aquilo que tem tentado destruir as famílias e as pessoas. O adversário está tentando de todas as formas te fazer parar através de uma contaminação. Mas quem é de Deus, quem faz a diferença é ser difícil se contaminar. Eu já quero entregar notícia para os demônios que estão te atormentando, você e toda a tua família. Para os demônios que mandam recado para você dizendo: para de orar que acabou, para de orar que não tem jeito, nada vai acontecer. Ele vem te dando informações para tentar te desesperar, mas o recado que eu mando para ele é esse: tudo aquilo que ele planejou a teu respeito não vai funcionar. Aquilo que ele planejou a respeito da tua família não vai funcionar. Preparar a fornalha não funcionou. Preparar a porta não funcionou. Preparar a cisterna não funcionou. E pode vir o que vier, prepara contra você e contra a tua casa. Deus vai funcionar. O final da história qual é? Qual é o final dessa história? Eles fazem a diferença e Deus passa reconhecido na Babilônia através de Daniel. É o que Deus vai fazer. Através de você, muitos irão reconhecer quem é o nosso Deus. Aqui a gente finaliza. Daniel, ele representa a igreja. Porque você vai ver ele no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 4, todos os capítulos. Menos no capítulo 3. Por que ele não está no capítulo 3? Porque Ananias, Misael e Azarias serão lançados na fornalha. E eles representam os israelitas. E Daniel representa a igreja. Os israelitas serão lançados na fornalha, ou seja, eles irão passar pela grande tribulação. Mas Deus vai salvar no final. Mas a igreja não irá passar pela grande tribulação. É por isso que você não vê Daniel lá, porque ele não enfrenta a fornalha. E nós não iremos enfrentar o anticristo aqui na terra. É por isso que precisamos fazer a diferença neste século, porque está muito perto da trombeta tocar. E se tem uma coisa que você deve dar valor, se chama tempo. Porque você pode comprar o que você quiser com dinheiro, mas uma coisa que você não compra se chama tempo. O tempo pode te dar dinheiro. Através do tempo você pode receber muito dinheiro. Mas com muito dinheiro você jamais irá conseguir comprar o homem mais bilionário desse mundo jamais conseguiria comprar uma hora sequer. Às 7 horas da manhã nunca mais vai acontecer. Às 7 horas da manhã de hoje. O meio-dia de hoje, esquece. Esse culto de agora, daqui a pouco acabou, esquece. Pastor, onde o senhor quer chegar? Dê valor ao seu tempo e faça aquilo que agrada a Deus com o tempo que Ele te deu. Não desperdice o seu tempo fazendo coisas erradas. E nem invista mais no seu tempo fazendo as coisas dessa terra. Faça com o seu tempo, que é algo precioso, aquilo que Deus entregou na sua mão para você fazer. Esse culto, além de ser um culto de renovo, é um culto de despertamento.
Porque Deus te chamou para isso, para fazer a diferença. Mas aproveite o tempo que Ele te deu, porque esse tempo aqui agora nunca mais irá voltar. Tenta parar o relógio, a pilha acabou. Mas bota a pilha ali, mas tenta parar o tempo. Tenta parar o tempo, não tem como. Então pega o tempo que Deus te deu, invista na Bíblia, investe na Bíblia, investe em jejum, investe em oração, investe em fazer na obra, investe nas coisas espirituais. Porque um dia esse tempo que Deus te deu irá, e quando ele acabar, acabou e ponto final. Então faça o melhor que você pode, porque você nasceu para fazer a diferença. Eu vou dizer fogo no altar, e você vai dizer eu. Vamos treinar? Fogo no altar. Eu. Você nasceu para quê? Ah lá, estou falando que elas estão ligadas. Glória a Jesus. Aleluia, Senhor dos exércitos. Então vamos treinar. Poderoso. Fogo no altar. Você nasceu para quê? Para vencer. Glória a Jesus. Só as barulhas. Aleluia, meu Fogo Senhor. no altar. Você nasceu para quê? Só os varões. Fogo no altar. Você nasceu para quê? Aí eu vou dizer, porque se Deus te escolheu, e você vai bradar, está escolhido. Vamos lá? Faz até algo assim, mas isso daqui é sério, não, pastor Danilo? Isso aqui é mistério forte, não é não, apóstolo? Vamos lá, para a gente finalizar. Toda a igreja, fogo no altar. Você nasceu para quê? Porque se Deus te escolheu, Está escolhido. isso foi só um treino. Agora para valer, para a gente finalizar esse culto com vitória, porque a partir de hoje nunca mais você vai sair do culto dizendo: eu não gostei do culto, terminou tarde, o dirigente estava na carne, não me deram oportunidade, eu não sei se no próximo culto eu vou voltar. Acabou esse negócio. Hoje tu vai sair de cabeça erguida e já dizendo para alguém que está do seu lado: ó, já pode preparar o culto de ação de graça, porque eu já vou preparar o meu, porque o tempo de chorar acabou e o tempo de sorrir chegou. Hoje você vai descer fazendo isso. Vamos ensaiar mais uma vez? Fogo no altar! Você nasceu para quê? Por quê? Se Deus escolheu, para finalizar agora, vamos lá. 1, 2, 3. Aí a Estela vai ficar no prato. Vai lá, grava isso aí, que isso aí vai virar notícia. Teu milagre vai virar notícia. Eu posso dar um nome pro teu milagre? Eu posso dar um nome para o teu milagre? Diga para alguém que está do teu lado: o nome do teu milagre, O nome do teu milagre será notícia. será notícia. Porque ele vai correr por todos os lados e alguém vai dizer: rapaz, você lembra daquele homem por nome Pastor Tomás? Lembra daquele homem por nome Pastor Danilo, Apóstolo Alex? Aquele jovem por nome Diácono Tiago, Diácono Jorge? Lembra da missionária Paula? O que aconteceu na vida dele? Deus virou o jogo. Deus mudou a história da Cristina, da Luana, Cassiane, Jamile, Marcelo. Deus mudou a história da igreja toda. A história será mudada. Então vamos lá, pega aí nesse prato e você vai levantar já a sua mão assim. Você já vai ficar com a sua mão assim. Prato, vamos lá, prato, isso, prato. Os dois. Hoje os demônios vão ter que levantar dos amigos da sua casa hoje. Enquanto você está aqui, ele já está indo lá no teu problema. Fogo no altar! Nasceu para quê? E se Deus te escolheu, levanta a sua mão e dê